Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, eu virei e sararei a sua terra. You make it easier to be, easier to be me. It's hard to believe you make it easy. Olá, que a graça do Senhor esteja sobre a tua vida nessa hora e que esse dia seja repleto da presença do Senhor. Quero comentar algumas coisas antes de trazer o texto bíblico. Deus, Ele nos convida a ter um relacionamento muito íntimo com Ele, profundo. Mas nós notamos que hoje a superficialidade é uma marca dessa geração, tornando-se maldição, até uma maldição de nosso tempo. Temos que conhecer mais a Deus, pois fomos feitos à sua imagem e semelhança. Por isso precisamos ficar parecidos com Ele. Mas como ficarmos parecidos com o Senhor? Se não o contemplarmos, se não nos relacionarmos com Ele, se não ouvirmos a sua voz. Talvez você ache estranho, mas é a verdade. Deus quer você mais perto dEle. Nós vamos falar hoje de uma disciplina espiritual, entre outras, porque as disciplinas espirituais convidam-nos a passar da superficialidade para as profundezas. As disciplinas nos livram da escravidão, do egocentrismo, do medo, transformam o nosso mundo interior. E a disciplina traz liberdade na nossa vida. Eu quero te dizer que elas não são difíceis, pelo contrário, se tornam um prazer à medida que vemos os seus efeitos em nossos relacionamentos com Deus. São para pessoas normais e a exigência fundamental é você suspirar por Deus. Como o salmista diz, como a corça suspira pelas águas, assim suspira a minha alma por ti, Senhor. Isso é tão maravilhoso, a gente amarmos esse Deus. Nós nos tornamos diferentes quando nós amamos Deus, nós exalamos essa vida de Deus. E o desejo do Senhor para a tua vida é que você exale a vida de Deus. O meu desejo para você é que realmente você esteja exalando esse bom perfume de Cristo. Na verdade, o nosso interior deseja isso. As disciplinas espirituais, elas abrem a porta para um conhecimento maior de Deus e, consequentemente, transformando o nosso interior, a fim de ficarmos semelhantes ao nosso Senhor. Nossa transformação interior, ela não vem pelo esforço humano, por mais que sejamos determinados. A justiça interior é dom de Deus, que deve ser recebido. É obra de Deus e não nossa. A palavra de Deus diz em Jeremias 13:23, eu vou estar lendo para você. Porventura, pode o etíope mudar a sua pele ou o leopardo as suas manchas? Então podereis vós fazer o bem, sendo ensinados a fazer o mal? Nós não podemos livrar e purificar o nosso próprio coração, exercitando a nossa própria vontade. Enquanto acharmos que podemos salvar-nos a nós mesmos por nossa própria força de vontade, a única coisa que fazemos é tornar o mal que é em nós mais forte do que nunca. É preciso que haja um trabalho real interior e só Deus pode operar a partir do nosso interior. É uma graça concedida pelo Senhor ao homem. A Bíblia diz assim, que os que recebem a abundância da graça, esse dom imerecido e o dom da justiça, reinarão em vida por meio de um só, Jesus Cristo. O que significa abundância da graça e dom da justiça? Como fazer para receber? Temos falado, se no teu coração creres que Deus ressuscitou a Jesus Cristo dos mortos e confessarmos a Jesus com nossa boca como sendo nosso Senhor e Salvador, aí então nós somos salvos e o Espírito Santo vem habitar no nosso interior. O Espírito Santo é o próprio Deus. E temos assim a possibilidade dessa abundante graça e o dom de Deus, presente da justiça de Deus, para reinarmos em vida.
Se o esforço humano só traz frustração, em toda tentativa de mudança interior, e em contrapartida somos tentados a pensar que diante da abundância da graça não precisamos fazer nada. Mas a interpretação correta dentre a abundante graça do Senhor e a parte que temos que fazer, eu quero te dizer que o esforço humano é insuficiente e a justiça é dom de Deus. Deus nos deu as disciplinas da vida espiritual como um meio de recebermos a sua graça. Elas permitem colocarmos-nos diante de Deus de forma que Ele possa transformar-nos. A palavra de Deus diz que o que semeia, ele vai colher. Se você vê, por exemplo, um lavrador, ele não consegue fazer germinar um grão quando ele joga na terra. O máximo que ele pode fazer é lançar essa semente na terra. Ele lança a semente e as forças da natureza assumem o controle e fazem nascer o grão. O mesmo acontece com as disciplinas espirituais. Elas são um meio de semear para o espírito. As disciplinas são um meio de Deus plantar-nos na terra. Elas nos colocam onde Deus possa trabalhar dentro de nós e transformar-nos. Elas sozinhas não produzem nada, elas só podem colocar-nos no lugar onde possa ser feito. Elas são um meio da graça de Deus. Deus nos propõe o caminho da graça disciplinada. É graça porque é de graça e disciplinada porque exige algo que nos cabe fazer. Nós sabemos que o discipulado, sermos discípulos de Jesus, tem um custo. A graça é de graça, mas ela não é barata, porque demanda um esforço nosso a fim de que nós estejamos fazendo a nossa parte. Essa graça, ela exige atitudes, tanto individuais como coletivas, e essa é a finalidade das disciplinas espirituais. Esse caminho nos conduz à transformação interior e à cura que tanto buscamos. E à medida que andamos no caminho da graça disciplinada, notamos mudanças internas. E as disciplinas espirituais, elas nos levam a receber essa graça abundante de Deus. Deus, ele tem para nós a graça abundante e o dom da justiça. Quer dizer, essa transformação interior. Mas eu tenho que fazer a minha parte. E à medida que eu começo a fazer com que essas disciplinas façam parte da minha vida, o meu interior começa a ser mudado. De uma maneira que eu começo a notar que de repente eu tenho compaixão, que eu perdoo, que eu tenho espontaneidade nessa vida de ser humano, que Deus ele quer que nós tenhamos, sermos humanos de uma maneira que estejamos usufruindo de tudo aquilo que Deus deu para nós. Essa humanidade. O difícil não é mais a ausência de compaixão se nós realmente estivermos disciplinados e sim sermos cheios de amargura. Quer dizer, aquela pessoa que conhece a Deus, que se expõe à palavra de Deus, que se expõe à oração, ela de repente ela não tem mais raiva, ela não fica mais com o coração cheio de amargura, mas ela começa a ser uma pessoa que tem compaixão mesmo sobre as pessoas que fazem mal para ela. Torna-se natural nós termos amor pelas pessoas. O amor de Deus, que Ele entra e está à nossa disposição nesse mundo interior e assume o controle dos nossos padrões e hábitos e vai fluir num fluxo espontâneo de amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Quer dizer, nós não precisamos ocultar mais nada, simplesmente já não existe aquelas coisas ruins que muitas vezes estão no nosso interior. Eu sei que você deseja isso, eu sempre desejei isso, isso faz parte do nosso ser, nós fomos feitos para isso, fomos feitos para Deus. Mas a Bíblia diz que não é por força nem por violência, mas pelo Espírito do Senhor. Não temos que nos esforçar para sermos bons e generosos. Uma realidade entra no nosso interior. Somos bons e generosos. É um caminho realmente de transformação. As disciplinas, elas não podem ser leis na nossa vida. Se elas se tornam leis na nossa vida, é um caminho de morte, se torna uma religiosidade. Nós temos que ir para essas disciplinas espirituais com alegria no nosso coração. Devemos ir além da justiça, como Jesus falou dos escribas e fariseus que faziam tudo e cobravam dos outros. Muitas vezes eles mesmos não cumpriam, mas cobravam dos outros.
A justiça deles consistia em controlar as aparências externas, incluindo manipulação de outras pessoas, e isso não deve entrar na nossa vida. E a primeira disciplina espiritual que eu quero colocar para você é a meditação na palavra de Deus. E hoje nós vemos que o nosso adversário, o próprio diabo, ele coloca 3 coisas nesse tempo de hoje e ele tem se especializado nisso para nos afastar de Deus. O que são essas 3 coisas? O ruído, a pressa, a multidão. O barulho nos chama e não nos deixa aquietarmos diante do Senhor. E Deus diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Se o diabo puder nos manter ocupados com tantas coisas lá fora, com as coisas grandes, com a quantidade, ele vai descansar satisfeito. Um psiquiatra, certa vez, ele disse assim, que a pressa não é do diabo, ela é o diabo. Se esperamos vencer a superficialidade, precisamos descer ao silêncio que traz uma recriação no nosso interior, ao silêncio do nosso mundo interior, a contemplarmos a palavra. A Bíblia diz assim, no Salmo 119, eu meditarei nos teus preceitos. Isso é tão tremendo, meditar, olhar a palavra de Deus de uma maneira que eu ame essa palavra e à medida que eu contemplo essa palavra, eu sou transfigurada à imagem do Senhor. Essa é uma disciplina espiritual que vai mudar o teu interior. Você coloca essa semente para dentro, como o agricultor lança a semente na terra e as forças da natureza, elas tomam o controle para fazer nascer a semente. À medida que você lê a Bíblia, com desejo de conhecer mais a Deus, com realmente um coração sincero, Deus, o Espírito Santo toma o controle e faz nascer dentro de você aquilo para o qual a palavra foi enviada. Nós sabemos que nós não conseguimos ser bons por nós mesmos. Se eu tento ser boa, se eu tento perdoar seguidamente uma única pessoa, mas ela continua fazendo mal, vai chegar uma hora que eu vou estourar, que eu vou ficar irada, que eu vou fazer o mal. Isso é uma natureza pecadora que está dentro de nós. Mas quando nós começamos a colocar a semente de Deus no nosso interior, o Espírito Santo tem todo o material necessário para trabalhar. E não por força nem por violência, mas trabalhar no meu interior de uma maneira que, de repente, eu não forço mais ser boa, mas eu sou boa, eu sou bom. Então é isso que é tremendo na palavra de Deus. O Espírito Santo, essa é a graça de Deus. É graça porque é de graça, é grátis. Mas ela sai cara porque exige uma disciplina de eu começar a ler a palavra de Deus. A necessidade da nossa separação. Nós devemos nos separar para estarmos com a palavra de Deus, mas também devemos prosseguir buscando a união com as pessoas. Quer dizer, a disciplina muda o meu interior e essa mudança de interior, ela é provada quando eu estou vivendo em comunidade. Muitas vezes eu falo assim, olha, eu estou esperando em Deus, estou orando, esperando em Deus. Eu sei que muitos pensam e dizem que esperar em Deus é ter preguiça. Mas não é ociosidade esperarmos em Deus, mas é um trabalho muito maior do que qualquer outro trabalho para quem não estiver habituado às disciplinas espirituais. A meditação na palavra de Deus vai produzir discernimento profundamente prático, instruções práticas sobre a vida diária e em todas as áreas. O que fazemos em nossas vidas exteriormente, o bom cuidado que dispensamos aos outros é tanto parte da meditação na palavra quanto aquilo que fazemos na quietude e volta para o interior. Quer dizer, quando eu trato bem os outros, eu me achego mais perto de Deus. E à medida que eu me aquieto diante do Senhor, eu trato melhor os outros. Em realidade, a meditação cristã, a meditação na palavra de Deus, que não produz diferença na qualidade de vida exterior, no tratamento com o nosso próximo, com as pessoas que estão ao nosso redor, ela não está sendo uma disciplina correta. Talvez não exista uma alegria de estar com Deus, não exista realmente uma troca de vida. Eu entrego a minha vida ao Senhor e realmente eu recebo essa vida da palavra do Senhor.
Bom, nesse programa nós falamos sobre uma disciplina importantíssima e eu convido você a todos os dias a ter o teu momento com Deus. Nós falamos de TSD, tempo a sós com Deus, onde você vai ler a palavra, você vai se expor à palavra, ouvir Deus falando com você através da palavra, você vai discernir o que Deus está falando através daquilo que você está lendo e você vai responder ao Senhor. Isso é tremendo, nós precisamos disso para que nós sejamos alimentados diariamente e tenhamos uma vida de qualidade. Convido você a todos os dias ter o teu TSD, o teu tempo a sós com Deus, e você vai ver que nunca mais você vai ser o mesmo. E agora, nesse momento, quero fazer uma oração com você. Feche os teus olhos e vamos pedir ao Senhor que capacite você e atraia você para que você esteja meditando todos os dias na palavra do Senhor. Deus, obrigada por esta palavra, onde nós entendemos que nós precisamos diariamente comer deste pão, que é a tua própria palavra, que alimenta o nosso homem interior. Deus, eu coloco cada pessoa que ouviu essa palavra, que elas sejam despertadas a ter um tempo a sós com Deus. Senhor, desperta essas pessoas, Senhor. Ó Deus, e fala com elas durante esse tempo que elas terão a sós com o Senhor diariamente. Eu oro abençoando essas pessoas, que elas possam receber vida, que elas possam receber cura, que elas possam receber restauração em nome de Jesus. Amém e amém. No programa de hoje, nós falamos que Deus quer que nós estejamos nos aproximando dele, conhecendo melhor. Nós falamos então sobre as disciplinas espirituais, algumas disciplinas que nós temos que fazer para que nós estejamos abrindo a porta para conhecer mais ao Senhor. Venha estar conosco nas nossas celebrações, siga-nos também através das redes sociais para saber mais do Senhor e daquilo que agrada ao coração de Deus. Que hoje você possa agradar o coração de Deus, ter um ótimo dia e até o próximo programa, se Deus quiser. Make it easier to be